Capítulo 10. Alice. Convenço mamãe a voltar para a casa dela uma segunda vez, para trazer seu próprio iPad para Babcha. Ed precisa do dele, por isso não podemos deixá-lo para trás. Mas não parece certo deixar Babcha sem voz. Mamãe pega o aparelho e procura o aplicativo CAA na loja de aplicativos. É um app absurdamente caro, quase $300. Mamãe resmunga ao ver o preço, mas coloca a sua senha e o compra assim mesmo. Assim que Babcha percebe o que estou fazendo, aperta o botão de agradecimento vezes seguidas. Por fim, é hora de ir para casa. Tudo que consigo pensar é em deixar Ed instalado e me servir de uma boa taça de vinho. Mas Callie me recebe na porta, gritando de fúria. Você não vai acreditar no que aconteceu comigo hoje. É um ultraje. Ed, parece mesmo meu filho. Os mesmos olhos verdes, os mesmos cabelos loiros escuros, as mesmas características essenciais. Até que seu pediatra prescrevesse risperidona para tentar ajudar com os seus movimentos repetitivos, ainda tinha a mesma constituição frágil que eu. Embora ele esteja com 15 quilos a mais agora, e essa, entre aspas, constituição frágil encontre-se um tanto escondida hoje em dia, mas Callie é toda Wade e sempre foi. É alta e larga e tem o mesmo tom de cabelo e olhos azuis frios. Ela também herdou o seu intelecto e sua perspectiva de vida em preto e branco. O que foi, Callie? Pergunto com um suspiro. Ela coloca as mãos nos quadris e seu queixo se levanta em desafio. Reconheço os sinais de indignação em minha filha e me preparo mentalmente. O que aconteceu hoje? Alguém se atreveu a sugerir que ela poderia estar errada sobre algo de novo? Ou talvez um professor a tenha designado para fazer dupla com um dos alunos um pouco menos dotados para uma tarefa? Bem na hora em que penso nisso, Callie conta qual foi o ultraje. Tinha uma professora substituta e ela me obrigou a fazer o trabalho de classe regular, como se eu fosse uma criança normal. É um abuso dos direitos humanos. Ed se joga em seu puff na sala da frente. Ele descansa o dreidel em seu colo e percebo que está carregando aquela coisa o dia todo. Eu gostaria de ter perguntado o nome daquela mulher do supermercado para que pudesse lhe enviar uma cartinha de agradecimento. O controle remoto está esperando no exato lugar onde o deixou pela manhã, no lado direito do puff molenga. Então ele carrega o aplicativo do YouTube na televisão e em seguida navega para um vídeo de Thomas e seus amigos. Ele não quer mais assistir isso em público. E bem recente na escola tem reagido com violência, se a professora tenta colocar um episódio. Ela acha que Ed tem consciência social suficiente para entender que talvez esteja um pouco velho para assisti-lo, mas não tem linguagem para falar conosco sobre isso. Então, só quer assisti-lo em particular. Isso quase parte meu coração. Estou feliz que ele ainda se empolgue com o desenho em casa, assim como estou por poder deixá-lo em paz agora. Ele provavelmente assistirá meia dúzia de episódios antes do jantar. Acho que é o equivalente para aquela taça de vinho de que preciso com urgência agora. Olho para o meu filho que não consegue se comunicar, para minha filha que não consegue deixar de se comunicar. Suspiro e busco ter paciência. Esses momentos de disparidade surreal em minhas obrigações parentais
Acontecem com certa frequência e eu sempre consigo lidar com eles, mas sinto minha tolerância neste momento escorregar por entre meus dedos e me esforço para me controlar. Minha reserva de paciência se torna uma corda salva-vidas que simplesmente não consigo agarrar. E digo as palavras certas, mas sem muito tato, de modo que disparo toda a força do meu sarcasmo de adulto na minha filha de 10 anos. Duvido que tenha sido um trabalho de classe regular, Callie. Eu não acho que eles fazem trabalho de classe regular nesse tipo de escola. Foi um trabalho regular. Não era o meu programa avançado, então pode muito bem parecer uma pintura a dedo para alguém como eu. É a arrogância determinada que me incomoda. É a postura com os pés afastados, as mãos nos quadris, o queixo empinado. A maneira como seu olhar continua pousando em Ed, como se ela estivesse tentando ir direto ao ponto. Eu sou sua filha superdotada, não seu filho com necessidades especiais. Eu mereço mais do que isso porque sou brilhante, não deficiente. Estou criando um monstro e essa percepção repentina me deixa com muita raiva. Espelho sua postura e digo bastante categórica: um dia, sendo tratada como todo mundo, não vai matar você, Callie. Eu sabia que não entenderia. Papai entende. Papai sabe como é frustrante ter potencial intelectual ilimitado e ser forçada a colorir como um... Ela faz uma pausa, olha para Ed de novo, mas desta vez se demora, antes de dizer com amargura, como um retardado. Como eu odeio essa palavra. São as conotações de inutilidade que me afetam. As imagens que inspiram de instituições com celas acolchoadas e crianças deixadas para trás. O próprio som da palavra me enfurece. Pascale, estrilo, vá para o seu quarto agora. Suas narinas dilatam quando ela me encara. E então começa a chorar e corre escada acima para o seu quarto. Wade aparece na porta da cozinha. Está usando o meu avental. O modelo branco e rosa choque que ele me deu no Dia das Mães no ano passado. Wade é tão alto que o avental mal chega à parte superior de suas coxas. Ele o está vestindo sobre sua camisa e calças sociais. E parece bem ridículo. Se não fosse pelo fato de estar furiosa, provavelmente teria caído na gargalhada ao vê-lo. Em vez disso, fico olhando para ele e espero que diga alguma coisa, qualquer coisa, para mostrar pelo menos um pouco de empatia. Em dias assim, diz ele começando exatamente como eu preciso, mas terminando a frase com foco, ao extremo decepcionante em Callie. Eu fico achando que deveríamos colocá-la em uma classe com crianças mais velhas, superdotadas, que estão operando no mesmo nível. Ela não é uma criança superdotada normal. É superdotada em alto grau. Por isso é frustrante ter de... Não, respondo de imediato. Ele fica em silêncio e eu respiro fundo, tentando suavizar o meu tom. Esta é uma discussão bem surrada, porque estou determinada a fazer com que Callie tenha amigos adequados à idade, bem como desafios escolares. E Wade parece pensar que amizades são superestimadas e só quer que ela trabalhe no limite do seu potencial. Eu sinto muito. Só não posso ter esta conversa de novo, não hoje. Por favor, amanhã? Ele hesita, concorda com a cabeça e pergunta tardiamente. Tudo bem. Como foi com Babichan? Eu lhe conto depois que comer, suspiro. O que você está cozinhando? Está com um cheiro bom.
É apenas peito de frango com vegetais. Ele lidera o caminho para a cozinha e eu vejo o caos. Caçarolas e panelas por todas as bancadas, pacotes abertos de ingredientes em todas as superfícies imagináveis, até mesmo restos de vegetais no chão. Este homem de fato entende como criar e manipular nanopartículas para fazer todos os tipos de coisas médicas e industriais quase mágicas, mas não consegue entender a regra de que se deixar algo cair, você pega. Mas não posso reclamar sobre a bagunça na cozinha, porque tecnicamente está me ajudando agora, embora eu saiba que ele vai servir a refeição, comê-la e em seguida ir para o escritório para pôr em dia o trabalho que perdeu esta tarde. E a zona de desastre da cozinha vai sobrar para mim. Isso é uma questão para mais tarde. Ele está na cozinha agora e por enquanto ela é problema dele e eu vou tirar um tempo para mim enquanto posso. Vou direto para o armário, pego uma garrafa de Merlot e me sirvo de uma taça. Wade, digo. E ele me olha com expectativa como se eu estivesse prestes a elogiá-lo ou agradecê-lo. Ele fica bastante desapontado quando pergunto: você pode me levar um prato quando o jantar estiver pronto? Vai comer na banheira esta noite? O homem tem algumas qualidades redentoras, pelo menos. Ele me conhece tão bem quanto eu o conheço. Com certeza vou. Tem alguma objeção? Wade sorri, depois balança a cabeça. Querida, estamos casados há muito tempo. Então estou bem ciente de que não há o que você não faça na banheira. Bebo metade do vinho em um longo gole e em seguida encho o copo até a borda antes de dar alguns passos em direção à porta. Uma reflexão tardia me ocorre, por isso volto para o armário, pego uma lata de sopa e o passo para o Wade. Ed precisa comer também. Vejo você em breve, obrigada. E não economize na batata, viu? Fico de molho na banheira até que minha pele fique enrugada. É meu único refúgio, às vezes. E o Wade está certo. Não há muito que eu não possa realizar, como a versão relaxada de mim mesma na banheira. Leio horas a fio, sempre que encontramos um novo desafio com Ed. E na maioria das vezes faço isso no iPad ou no Kindle, aqui no banho. Como Wade costumava se preocupar que eu me eletrocutasse algum dia, instalou um cabo com mola no teto. Agora, se eu deixar cair o meu dispositivo, ele salta para cima em vez de cair na água. Este lugar, os ladrilhos brancos cintilantes, a leveza calmante da água, o silêncio magnífico e restaurador, é aqui que meus pensamentos fluem ininterruptamente. Kali sabe que não deve me perturbar no banho, e embora Ed acabe me procurando se precisar de mim, na maioria das vezes ele vai ficar empacado na dificuldade em que se meteu até que eu vá procurá-lo. Isso é um problema bem comum. É uma bênção quando se trata da hora do meu banho. Eu me deleito na banheira. Ainda estou no banho, completamente imóvel, exceto pelos movimentos suaves dos meus braços enquanto leio. Em todas as outras esferas da minha vida, sempre sinto que estou com pressa, mas não aqui. Esta é a única recompensa que dou a mim mesma, mas a agarro avidamente. Durante os períodos de estresse, tomo banho de banheira todos os dias e sim, em situações como hoje não abro mão de 1 ou 2 taças de vinho aqui, ou mesmo de jantar. Não posso dizer que o peito de frango seja uma refeição muito adequada para o banho, mas dou um jeito.
Então, quando a água esfria pela segunda vez, suspiro e volto ao mundo real. Em seguida, convenço Ed a tomar sua melatonina, a única maneira de ele dormir mais do que algumas horas. Aí, convenço-o a escovar os dentes, o que ele faz mais ou menos, uma tarefa que ainda odeia, embora eu tenha tentado todas as escovas de dentes especiais, sabores de pasta e técnicas conhecidas pela humanidade. Depois convenço Ed a subir na cama e assim que se acomoda, passo pelo quarto da minha filha. Ela está lendo. Ela está sempre lendo. Tanto que é um desafio encontrar textos que sejam complexos o suficiente para envolvê-la, mas que não tratem de temas muito maduros para ela emocionalmente. Hoje à noite está absorta em O Guia do Mochileiro das Galáxias, pela enésima vez. E quando lhe dou um beijo de boa noite, ela mal tira os olhos da página. Não está pronta para se desculpar ainda. Eu sei que isso vai acontecer, então digo que a amo e a deixo em paz. Não há mais como adiar o inevitável. A cozinha precisa de atenção. Vou para lá a seguir. Demora mais de 1 hora para eu desfazer o estrago que o Wade fez ao cozinhar esta noite e, como suspeitava, ele se escafedeu. Tento não ficar ressentida com isso, porque ele me ajudou hoje e, ao fazê-lo, superou significativamente minhas expectativas. Ainda assim, meus pensamentos voltam para Babbitt enquanto limpo tudo e penso em como toda esta situação seria mais fácil se o Wade fosse diferente. Wade, não Ed. Não posso me permitir desejar que Ed fosse diferente. Até deixar esta ideia persistir em minha mente seria como uma traição ao meu filho. Quando, enfim, entro no quarto que Wade e eu compartilhamos, fico surpresa ao descobrir que ele está no quarto também. Presumi que ele estivesse em seu escritório trabalhando, mas tomou banho e está colocando o pijama. Sento na cama e vejo ele se vestir. Quer conversar? Pergunta com brandura. A oferta é surpreendente, mas de fato bem-vinda. Eu me inclino para trás nos travesseiros, dobro as pernas contra o corpo e em seguida envolvo os braços em torno delas, tornando-me menor, como se isso fosse me deixar mais forte. Babbitt fica perguntando por pá. Pobre Babbitt, suspira Wade. Ela esqueceu? Não creio. Mamãe acha que está confusa, mas estou começando a pensar que ela quer outra coisa. Talvez queira algumas informações sobre pá, mas não sabe como pedir. Isso parece muito frustrante. É, suspiro. E agora, vestido com seu pijama, Wade se aproxima da cama e se senta ao meu lado. Ele me vira ligeiramente e eu me movo para dar-lhe acesso para massagear meus ombros. A força e a compressão são maravilhosas, mas assim que começo a relaxar, ele dá um beijo suave, mas demorado no meu pescoço. Há uma mensagem nas entrelinhas naquele beijo. Uma oferta e um pedido, e isso me irrita até os ossos. Sério? Ele acha que estou com vontade de fazer sexo depois do dia que tive? Tento me desviar de forma sutil e continuo falando, como se não tivesse percebido o beijo. Sendo sincera, não sei o que teríamos feito se não fosse pelo aplicativo CAA de Ed. Sua mão direita não parece estar funcionando como deveria. Não acho que consiga escrever. A questão é, o que ela poderia querer que eu descobrisse? Ela viveu uma vida inteira com o pá. Que pergunta ela nunca pensou em fazer a ele? Depois de mais de 70 anos com alguém, como ainda poderia guardar segredos? Há um momento de silêncio enquanto meu marido pondera sobre isso, então diz com cautela: Você guarda segredos de mim e estamos juntos há mais de 1 década. Eu não guardo segredos de você, digo com firmeza.
Wade suspira e cai para trás, para afundar em seus travesseiros. Eu me viro e franzo a testa. Não tenho. Você está com raiva de mim o tempo todo. E na maioria das vezes não tenho ideia do motivo. Sério, Wade? Você não faz ideia por quê? Ele levanta as sobrancelhas. Vá em frente, provoca. Tire isso de seu peito. Você está obviamente querendo desabafar. Qual é a queixa hoje? Eu sou um pai de merda, eu sou um marido de merda, eu trabalho demais. Não entendo como sua vida é difícil. Não entendo o que é sacrificar sua carreira. Eu o fuzilo com o olhar e aí me levanto. Pego meu travesseiro e sigo para a porta. Vá em frente, Alice! Grita atrás de mim num tom monótono. Fuja e sinta pena de si mesma, porque o Wade mauzão tentou fazer você ter uma conversa adulta. Seu idiota! Respondo e me viro para ele da porta, fazendo cara feia através das minhas lágrimas. Ela vai morrer, Wade. Babitha vai morrer e eu não sei como ajudá-la. E você escolhe justo hoje para tentar resolver os problemas em nosso casamento? Noto o breve lampejo de remorso em seu rosto, quando bato a porta e caminho para o quarto de Ed. Meu filho está enrolado no canto da cama, mas o edredom está no chão ao seu lado. É pesado e, para mim, desconfortável, mas a pressão ajuda a manter Ed calmo, embora também tenda a escorregar para fora da cama quando está agitado. Estendo o edredom sobre ele, prendendo-o sob o seu corpo. Em seguida, estendo a mão sob a cama e puxo a auxiliar. Já está arrumada, porque acabo aqui com bastante frequência. Em geral, venho para o quarto de Ed para ajudá-la a dormir. Mas esta noite é por minha causa. Talvez o Wade tenha razão. Talvez eu esteja fugindo, mas tudo o que sei é que precisava do consolo dele esta noite, não de exigências. E se não posso consegui-lo, vou me contentar com espaço em vez disso. Capítulo 11. Alina. Desde a invasão, os nazistas executavam qualquer cidadão que fornecesse ajuda material aos judeus. Mas como isso não conseguiu deter algumas pessoas, eles ampliaram o decreto. Agora, executariam a família de tal pessoa, incluindo mulheres e crianças, por um crime tão inocente como dar um copo d'água a um judeu. Uma família inteira seria massacrada. Aprendemos sobre esta nova regra da mesma forma que aprendemos sobre muitas das dificuldades em Tcherbínia, com Truda e Mateus no almoço de domingo. Estava nevando naquele dia e Emília vestia um casaco preto, vários tamanhos maior do que ela, herdado de uma das outras crianças em sua rua. Com a chegada do frio, seus mimos de ramalhetes foram suspensos. Mas Emília ainda me trazia um desenho toda semana, muitas vezes no verso de panfletos de propaganda, porque estava cada vez mais difícil para Mateus e Truda conseguirem papel. Naquela semana, ela me presenteou com uma obra de arte em carvão, uma imagem sombria de uma rosa sem muitas de suas pétalas. Eu tinha uma pilha destas imagens em meu quarto agora. Os motivos cada vez mais escuros à medida que o mundo ao nosso redor perdia a luz. Agora, Emília usava carvão o tempo todo e desenhava flores em vários estados de morte e com frequência abstrações intensas e desconcertantes. Eu ainda aceitava cada presente com um sorriso surpreso. E ela sempre parecia muito feliz por ter me agradado. A melancolia de suas imagens me preocupou, mas guardava todas, organizadas na gaveta junto com a minha preciosa aliança. Naquele dia, a conversa do almoço girou em torno dessa nova punição por ajudar os judeus. Truda estava calada e triste.
Mas Mateus tremia visivelmente de frustração. É, sobretudo, impossível, disse Truda infeliz. Cada vez que penso que não pode ficar pior, eles inventam novos níveis de crueldade. Isso vai contribuir muito para desencorajar aqueles que estão empenhados em ajudar os judeus na clandestinidade. Papai murmurou e seu olhar pousou um tempo em mim. As pessoas são nobres, mas quando você ameaça os filhos de alguém, a própria ideia pode fazer até o mais corajoso dos homens repensar esforços heróicos. Por que os nazistas odeiam tanto os judeus? Emília falou num rompante como sempre. Todos olharam-na, procurando uma forma de responder, até que ela murchou um pouco. Por que nos odeiam tanto? O que nós fizemos a eles? Ela estava crescendo diante dos meus olhos. A cada semana, um pouco menos inocente do que na anterior. Tinha um pouco menos de 9 anos, mas às vezes parecia mais adulta do que eu. Hitler quer terras e poder. E é muito mais fácil convencer um exército a morrer por você quando se tem um inimigo para combater, disse papai com muita delicadeza. E os judeus são um inimigo fácil, porque as pessoas sempre odiarão o que é diferente. Algumas pessoas, ainda assim, vão ajudá-los, soltou mamãe de repente. Eu senti como se estivesse tentando nos tranquilizar de alguma forma. Alguns não ficarão desanimados por qualquer punição. Alguns vão ajudá-los, não importa com o que aqueles cretinos nos ameacem. E alguns estão ganhando tanto ouro escondendo judeus que nem mesmo a ameaça de morte para suas famílias os deterá, declarou Mateus. Esta foi a primeira vez que ouvi falar de tal acordo e fiquei chocada. Quem faria uma coisa dessas? Eles são os piores dos nossos compatriotas, Alina. Aqueles que lucram com o sofrimento dos inocentes, explicou Mateus carrancudo. Eles não passam de uns cretinos assim como os nazistas. O mal está mais perto de casa do que pensa, mamãe murmurou baixinho enquanto se levantava para limpar o seu prato. É por isso que não confiamos em ninguém fora desta família. Não havia como confundir o tom ao dizer isso. Minha mãe estava insinuando algo. Esperei que alguém elaborasse, mas em vez disso, meu pai lançou-lhe um olhar exasperado. Não devemos nos envolver em boatos, Faustina. A fofoca mata pessoas em tempos como este. O seu tom foi desdenhoso, mas eu franzi a testa para ambos. De quem vocês estão falando? Conhecemos alguém que faria isso? Por favor, deixe isso para lá, Lina. Truda interveio acenando com a cabeça, com insistência em direção a Emília. Olhei para minha irmãzinha. Ela estava me observando com atenção e, de repente, senti-me envergonhada por ser dispensada na frente dela mais uma vez. Estou tão cansada de todos me tratando como uma criança, exclamei. Vocês querem que eu finja que sou uma idiota, que nem mesmo tenho olhos? Ninguém nesta família confia em mim? Nós confiamos em você, minha mãe disse com firmeza. Não confiamos em todos os outros. E, Alina, você tem apenas 17 anos. Tem que aceitar que há razões para os segredos que escondemos de você. Falei fora de hora. Por favor, perdoe-me por isso. Não guardo os segredos de você, irmãzona, disse Emília,
hesitante. Todos olharam-na e ela ergueu o queixo. Conto tudo para a Lina, porque ela me deixa falar. Eu sei que conta, Babisu, respondi com ternura. Estendi o braço sobre a mesa e apertei sua mão. E você sabe que adoro falar com você. Emília concordou com a cabeça e depois franziu o senho para o restante dos adultos na mesa, como se tivessem nos decepcionado de alguma forma. Truda mudou de assunto e a conversa continuou, mas, muito depois de nossos convidados terem saído, eu ainda estava pensando no comentário de mamãe. Fiquei revolvendo tal pensamento durante a noite, pensando em todas as pessoas que conhecemos na cidade e nas fazendas vizinhas. Alguns eram fáceis de rejeitar. Pessoas como o pai de Justina, Ian, que deixara claro seu ódio pelos judeus. Mas, além dele, todo mundo estava desesperado por comida. Quase todos estavam desesperadamente pobres também. E o ouro podia comprar comida no mercado clandestino. Apesar do desgosto de Mateus, eu poderia imaginar praticamente qualquer pessoa que conhecíamos concordando em esconder judeus, se houvesse um bom dinheiro a ganhar. Acompanhei mamãe até o poço na manhã seguinte. Quando ela foi buscar água e, assim que ficamos a sós, perguntei-lhe sem rodeios: de quem você estava falando ontem à noite? Quando disse que pessoas que conhecíamos escondiam judeus por dinheiro. Eu sabia que você iria me perguntar isso hoje, murmurou. Bem, eu... Fiz uma pausa e depois disse frustrada: mamãe, você tem que me deixar crescer. Até Emília está crescendo, mas você e papai me mantêm protegida como uma criança. Um dia, quando a guerra acabar, você olhará para trás e, com o passar do tempo, estas coisas que agora parecem enganações injustas parecerão gestos de misericórdia. E seu olhar ficou distante. Pode não ser muito, mas tudo o que podemos oferecer é resguardá-la o quanto pudermos. E às vezes isso significa aliviá-la do pesado fardo dos segredos. Um dia você será grata por nós a mantermos ocupada e focada na sobrevivência. Um dia, filha, todo este sofrimento estará contido apenas em suas lembranças e você estará livre. Parecia um sonho improvável demais para desperdiçar energia esperando por ele. Senti-me abatida pelo desânimo, mesmo enquanto ela dizia isso, e as lágrimas encheram meus olhos. Pisquei e sussurrei: você realmente acredita nisso? Ela suspirou tristemente. Alina, se eu não acreditasse nisso, não conseguiria me arrastar para fora da cama pela manhã. A primavera voltou, mas era difícil encontrar qualquer alegria no desabrochar das flores silvestres na grama ao redor de nossos campos. Mamãe e eu retomamos outra vez nossa agenda frenética para preparar as safras da nova temporada. Mas um dia, quando estávamos trabalhando no campo juntas, vi Justina se aproximando do limite de sua propriedade. Ela acenou para mim hesitantemente. Acho que sua amiga gostaria de um bate-papo, murmurou mamãe. Posso ir? Perguntei. Mamãe fez que sim com a cabeça e eu me levantei e corri para cumprimentá-la. Olá! Disse animada, com a perspectiva de uma conversa com alguém que não a minha família. Como você tem passado? Não a vejo há meses. Eu sei, respondeu baixando o olhar. Meu pai
Tem me mantido ocupada. Tenho certeza de que é a mesma coisa com você. É, sim, suspirei, mas então notei seus lábios franzidos. Justina, você está bem? Minha tia, minha mãe. Ela começou a dizer, depois respirou fundo e disse com pressa: Não sei exatamente o que está acontecendo, mas acho que minha tia Nádia pode saber algo sobre o seu Thomas. Senti um nó no estômago, porque eu de imediato presumi o pior. Ai, não, Justina, são más notícias. Justina meneou a cabeça com pressa, mas em seguida deu de ombros. Eu realmente não sei. Acabei de ouvir papai e mamãe sussurrando. Estavam discutindo. Papai quer que fiquemos, mas mamãe quer me levar para ficar com suas irmãs em Cracóvia. Ela falou que o campo é muito perigoso hoje em dia. Meu pai disse algo sobre Nádia e então mamãe definitivamente disse Thomas Slaski. Não deu para ouvir muita coisa, mas escutei isso claro como um sino. Você perguntou a ele sobre o que estavam falando? Sussurrei com os lábios de repente entorpecidos. Justina confirmou com a cabeça e então seu olhar se entristeceu. Eles não quiseram me dizer. Meu pai ficou muito bravo quando perguntei. E mamãe está muito chateada com alguma coisa. Chorou muito na noite passada. Mas você conhece minha tia Nádia, Lina? Ela é tão gentil. E ela mesma sofreu tantas perdas. Tenho certeza de que simpatizaria com a sua situação. Se você encontrasse um jeito de vê-la, sei que ela lhe contaria o que sabe. A casa de Nádia ficava numa rua, na periferia de Tcherbínia, bem do nosso lado. Poderia correr até lá, falar com ela e ainda estar de volta em menos de meia hora. Eu me virei para olhar para a casa e vi os olhos de mamãe inevitavelmente fixos em mim. Eu não tinha certeza se deveria lhe contar. Sei que seus pais nunca vão deixar você ir até lá, disse Justina, seus olhos seguindo os meus. Engoli em seco enquanto assentia. Eu não poderia deixar de lhe dizer, no entanto. Se Philip antes, bom, se alguém tivesse notícias, qualquer notícia, eu gostaria de saber. Poderia pedir a Truda para visitar Nádia por mim? Descartei a ideia de pronto. Ela nunca cortejaria o perigo, nem em 1 milhão de anos. Mas mesmo se eu pudesse convencê-la a fazer isso, nunca me perdoaria se Nádia estivesse envolvida em algo perigoso e houvesse consequências para minha irmã e sua família. Quaisquer que fossem as notícias que Nádia tivesse do meu Thomas, duvido que tivesse descoberto sem nenhum risco. O que você vai fazer? Justina me perguntou. Ergui o queixo, só um pouco. A única coisa que posso. Era uma noite excepcionalmente fria e deixei minha janela aberta para que meus pais não ouvissem o barulho do caixilho de madeira se movendo quando chegasse a hora de eu sair. Sentei-me na minha cama vestida por completo, mas me escondendo em um ninho de cobertores, temendo o momento quando eu teria que deixar o calor. Era lua cheia, mas bocados de nuvens passavam flutuando. Enquanto olhava pela janela e esperava, observei o luar ir e vir. Quantas histórias eu tinha ouvido ao longo dos meses, desde o início da guerra, quando alguém saiu de casa e então nunca mais voltou. Às vezes suas famílias ficavam sabendo de seus destinos, mas por outras eram dados logo como desaparecidos. Eu não poderia pedir à mamãe meus documentos de identificação, e meus pais certamente me pegariam se tentasse encontrá-los sozinha. Então eu teria que fazer esta corrida sem nada
e já havia passado muito do toque de recolher. Se um soldado me visse, eu estaria perdida. Como essa história terminaria para minha família? Meus pais acordariam amanhã, descobririam que eu sumi e nunca saberiam o que aconteceu comigo? Eles de fato não sobreviveriam sem mim, não agora que os meninos haviam partido. A fazenda iria cair em ruínas e os soldados iriam levá-los embora. Ou eu saltaria pela janela, subiria correndo a colina e desceria do outro lado, bateria na porta de Nádia sem incidentes e imploraria para que ela me contasse o que sabia. Se fosse uma má notícia, pelo menos eu saberia. Eu me imaginei fazendo o percurso de volta, soluçando, e senti meus músculos ficarem tensos. Era uma possibilidade real que esta viagem fosse um fim, não um começo. Há muito que me convencera de que nenhuma notícia era melhor do que uma notícia ruim. Mas isso foi quando não tivera a chance ainda de ter acesso a nenhuma. Agora que eu sabia que havia uma potencial atualização sobre Thomas esperando do outro lado da colina, não haveria como permanecer passiva. Eu teria passado por tiros por causa desta notícia. Só esperava e rezava para não precisar fazê-lo. Tinha que arriscar, porque esse risco que estava correndo poderia mudar tudo para mim. Se eu soubesse o paradeiro de Thomas, poderia tentar descobrir como chegar até ele. E com este pensamento, pulei com cuidado pela minha janela. O ar estava tão frio que minha respiração escapou como névoa. Engoli meu medo, olhei para a colina, me forcei a correr. Eu era lenta e muito desajeitada em qualquer dia normal, mas a adrenalina estava comigo e me desloquei o mais rápido que pude. Eu não seguiria o caminho que todos os outros seguiam, porque não era a rota mais rápida, e suspeitei que, se fosse para ser apanhada por alguma equipe de patrulha nazista inesperada, seria por estar no caminho estabelecido. Nunca tinha visto soldados na floresta, mas se estivessem lá, eles jamais conheceriam aquele território como eu. Já subira a colina uma centena de vezes, por todos os pontos que poderia fazê-lo. Os melhores momentos da minha vida haviam sido em seu cume, e portanto conhecia aquele lugar como a meu próprio corpo. Então, escalei a parte mais íngreme da encosta, a rota mais direta para a cidade, mas também a subida mais difícil. Vi-me completamente sem fôlego antes mesmo de chegar ao topo, mas me forcei a continuar, ainda que meus pulmões parecessem que iam explodir e meu coração batesse tão forte contra o peito que eu estava com medo de que pessoas a alguns quilômetros pudessem ouvi-lo. Foi quando me aproximei do cume que uma espécie de formigamento surgiu na minha nuca. E assim que eu o identifiquei como a sensação de estar sendo observada, ouvi o som de um galho quebrando em algum lugar atrás de mim. Disse a mim mesma que era minha imaginação. Mas a sensação de que não estava sozinha não diminuiu nem mesmo enquanto me movia mais rápido, e logo tive certeza de que podia ouvir passos suaves no solo atrás de mim. Seria imaginação ou paranoia, ou havia alguém de fato lá? Eu não podia arriscar cessar meus passos para verificar. Disse a mim mesma que poderia ser Justina. Talvez veio se juntar a mim? Também pensei ser mamãe ou papai no meu encalço. Por apenas um instante, aquele parecia o pior cenário possível. Ser pego por eles seria terrível. Sua decepção e raiva seriam difíceis de enfrentar. A racionalidade corrigiu rapidamente esta noção, porque, é claro,
Ser pega por meus pais escapulindo estava longe de ser a pior hipótese naquele momento. E com aquelas passadas se aproximando, eu realmente comecei a rezar para que eles estivessem de fato prestes a me apanhar, porque tinha certeza agora que alguém estava, sem dúvida, alguém estava me perseguindo pela floresta. Alguém que não estava disposto a gritar para se identificar. Mamãe ou papai gritariam, Justina também. Eu não me importava mais se chegaria à casa de Nádia, na verdade. Agora nem tinha certeza se deveria ir para a casa dela, mesmo que, por algum milagre, eu conseguisse chegar ao topo da colina e então descer do outro lado inteira. Porque se fosse um soldado me perseguindo, que explicação inocente poderia dar para minha corrida noturna pela floresta até a casa dela? De repente, eu não estava correndo para um lugar, em vez disso, estava correndo para salvar minha vida. Tive medo tantas vezes durante a guerra, mas naquele momento, o que senti foi mais profundo do que o mero medo. Foi uma fuga instintiva de corpo inteiro para longe do perigo. Eu estava operando com a certeza de que a morte estava prestes a me pegar e senti o terror desta noção em cada célula do meu corpo. Quando me aproximei da clareira, ouvi meu nome. Não foi um grito ou mesmo um chamado, foi um sussurro bastante desesperado. E quando o som foi registrado em meu cérebro, pânico, descrença e alívio se fundiram tão de repente que todos os meus pensamentos ficaram um pouco confusos. Eu estava correndo muito rápido para interromper meus passos de repente, mas procurei fazer isso mesmo assim, ao mesmo tempo que tentava me virar para ver se havia identificado corretamente o dono da voz. Talvez, para surpresa nenhuma, acabei de costas no chão, a cabeça girando enquanto observava meu perseguidor finalmente me alcançar e desabar no chão perto de mim. Quando eu recuperar o fôlego e quando você recuperar o seu, você vai se explicar, Alina Dziak. Thomas ofegou. Ele parecia exausto, mas havia uma veia de bom humor em seu sussurro. Como soube que eu estava aqui? Tenho sido tão cuidadoso. Foram os ovos, não foram? Eu sabia que tinha pegado muitos. Você está zangada porque roubei da sua família? Só fiz isso porque vocês têm tantas galinhas. Achei que não sentiriam falta deles. Esfreguei a cabeça procurando um calombo. Eu havia desmaiado. Devo ter sonhado nos últimos longos minutos que estava sendo perseguida e agora estava alucinando o meu desejo mais profundo. Mas meus dedos não encontraram nenhum calombo. Minha bunda latejava, mas o restante de mim parecia ileso. Só que, se eu não estava ferida, por que de repente estava vendo Thomas? Eu tinha perdido a cabeça. Eu tentei falar, mas as palavras ficaram presas na minha boca. Estava muito confusa para ter esperança. Um raio de luar filtrado de repente bateu em seu rosto e eu olhei para ele, tentando entender o que estava vendo. Eram os cabelos de Thomas, crescidos demais, mas familiares, e os belos olhos de Thomas, sombreados por causa da escuridão, e o rosto de Thomas, ainda que estivesse escondido sob uma barba rebelde. Mesmo antes que a esperança pudesse surgir, fui inexoravelmente atraída por ele. Eu me vi rastejando de imediato pelo chão, com lágrimas escorrendo. Ainda estava com medo, mas agora era só medo de acreditar nos meus próprios olhos. Você está machucada? Perguntou e escalou a distância restante para me encontrar. Estendi a mão para tocar o seu rosto, incrédula, hesitante, apenas com a ponta dos dedos, temendo que, se fizesse um contato muito forte, ele pudesse desaparecer.
Mas Thomas não estava tão hesitante. Segurou meu rosto entre as mãos e baixou os olhos até mim, examinando minha expressão com urgência na escuridão parcial. Alina, meu Deus, Alina! Por favor, me diga que não está ferida, eu não aguentaria. Lamento ter perseguido você. Estava tentando chamar sua atenção sem gritar, mas não sabia mais o que fazer. Não podem me encontrar aqui. Continuei a encará-lo sem acreditar, e de repente ele colocou as mãos nos meus ombros e me sacudiu com suavidade. Alina, meu amor, você está me assustando. Por favor, me diga que está bem. Eu fiz a única coisa racional, dadas as circunstâncias, bati nele. Minhas mãos ainda estavam fechadas em punho e bati as laterais delas contra seu peito, vez após outra, enquanto soluçava. Thomas, eu estou assustando você? Você me assustou quase até a morte. Ele afastou os meus punhos para o lado, mas em vez de me empurrar, colocou-me em seu colo e pressionou meu rosto em seu ombro, enquanto sussurrava. Sinto muito, meu amor, sinto muito. Eu me afastei dele para agarrá-lo pela gola do casaco e então sacudi-o com força. No recôndito da minha mente, registrei quão sujo ele estava. Sob meus dedos senti a aspereza da lama seca na lã de sua gola. O que você está fazendo aqui? Me escondendo? Sugeriu, dando-me um sorriso ligeiramente irônico. Eu o sacudi bem furiosa. Thomas, há quanto tempo você está se escondendo na floresta? Psh. Seu pedido para eu baixar a voz era um pouco mais urgente agora, porque estava gritando por perplexidade e choque. Apenas algumas semanas eu... Ele olhou para mim confuso. Espere, não sabia que eu estava aqui? Como me achou? Semanas? Engasguei, então olhei para ele. Você está aqui há semanas e não veio me avisar que estava bem? Você tem ideia de como tenho estado apavorada? Alina, sussurrou gentilmente me repreendendo. Com certeza sabia que eu voltaria por você. Eu sabia disso, protestei, e então comecei a chorar de novo. Mas estava com medo, estava tão preocupada que você estivesse ferido ou talvez que tivesse encontrado outra vida em algum lugar. Ele afastou meus cabelos do rosto. Eu lhe disse naquela última noite antes de ir embora, nós fomos feitos para ficar juntos. Eu sempre voltaria por você e sempre, sempre voltarei. Com isso, nós dois paramos e apenas nos encaramos, com um leve sorriso no rosto. Enxuguei as lágrimas da face e decidi parar de chorar de imediato, porque já havia muito pelo que chorar naquela época. Mas de onde me encontrava naquela noite, as coisas instantaneamente pareceram muito mais promissoras. Resolvi que haveria tempo suficiente para recriminações. Mais tarde, por isso segurei seu rosto barbado entre as mãos e puxei-o contra o meu para que pudesse beijá-lo. Ah, era o paraíso estar com ele de novo. O paraíso, pressionar meus lábios contra os dele e inspirá-lo. Todo ele, o cheiro da floresta em seus cabelos crescidos, de um jeito selvagem, e suas roupas, e até mesmo o cheiro de seu suor, apenas porque era tudo Thomas, e isso fazia seu retorno muito mais real. Quando nos separamos, nossos rostos estavam molhados de lágrimas. Existem alguns momentos na vida que são distorcidos pela expectativa.
Ela tem a capacidade de deturpar nossas esperanças, exagerá-las de alguma forma. Não se tratava de um desses momentos. Cada detalhe sobre o minuto em que Thomas e eu nos reunimos foi tão delicioso quanto eu esperava. E afundar de volta em seus braços foi tão maravilhoso quanto todas as horas que passei sonhando haviam prometido que seria. Onde você esteve? Perguntei baixinho. Em Varsóvia, a princípio, respondeu. Depois suspirou e disse de novo enquanto balançava a cabeça. Nos últimos meses, tenho me deslocado a caminho daqui para encontrar você. Não foi fácil voltar. Ele tinha apenas 21 anos, mas todo o seu comportamento mudara de repente. Seus ombros estavam caídos, e agora que eu estava sentada em seu colo e perto o suficiente para ver seu rosto no escuro, pude notar que suas bochechas estavam magras sob a barba e o brilho havia amortecido um pouco naqueles lindos olhos verdes. Ainda assim, eu o amava com uma ferocidade que quase me assustava. Sujo, faminto, infeliz e cansado. Nada disso registrado além de um reconhecimento passageiro. Eu o amava tão profundamente que tudo o que eu enxergava era que ele era meu outra vez. Tudo mais no mundo poderia ter ido para o inferno, mas esse único fato era incontestável. Vai ficar tudo bem, prometi. Estamos juntos de novo agora, e isso é tudo o que importa. Eu sei, meu amor, mas você precisa entender. Ninguém pode saber que estou aqui, nem mesmo seus pais. Estou com alguns problemas, admitiu. Mas antes que eu pudesse sequer pensar o que isso poderia significar, só então me ocorreu que ele provavelmente não tinha ideia sobre o destino de Alexei, ou como a vida na região havia se tornado difícil para todos nós. Eu tenho que lhe contar algumas coisas, sussurrei olhando direto em seus olhos. Por um momento mal consegui reconhecer o garoto que amava. De repente ele parecia um velho, cansado e abatido pela guerra e pela tristeza. Se for sobre o meu pai, eu já soube, sussurrou. Exalei, aliviada por não precisar dar a notícia, mas a tristeza em seus olhos era tão intensa que eu tive que desviar os meus. Thomas não se conformou com o meu gesto. Ele deslizou as mãos sobre os meus ombros e cabelos. Depois segurou minha bochecha e me virou para voltar a encará-lo. Nossos olhos se encontraram e senti um frio na barriga com a intensidade do amor em seu olhar. Eu sei o que sua família fez por minha irmã, Alina, e como você a salvou naquele dia. Eu amava você antes. Você sabe que sempre amei você, antes mesmo de saber o que isso significava. Mas a maneira como cuidou dela... Sua voz falhou um pouco e ele se deteve e respirou fundo. E continuou em um tom embargado. Se ainda não estivéssemos noivos, eu a pediria em casamento neste momento. E eu diria sim, de novo, sussurrei. Rocei meus lábios nos dele, mas quando ele se moveu para me beijar apropriadamente outra vez, me recostei um pouco. Espere, Thomas. Conte-me sobre este problema. Quem está atrás de você? São os invasores? Ele suspirou, mas não permitiu que a distância aumentasse entre nós. Na verdade, inclinou-se e descansou a testa contra a minha.
Depois fechou os olhos. Cerrei também os meus e por um momento ficamos sentados juntos em silêncio. Todo mundo, Alina. Eu gostaria de não ter que lhe dizer isso, mas estou encrencado com todos, desabafou bem hesitante. Com os poloneses, com os nazistas, parece que consegui irritar o mundo inteiro. Passei os braços em volta do seu pescoço, querendo estreitá-lo mais. Porém, abri os olhos para encará-lo. Que diabos você fez? Perguntei. Cometi alguns erros em Varsóvia, admitiu. Tenho tentado compensá-los desde então. Ainda estou tentando. Esperei que me contasse, mas depois de um momento ele abriu os olhos e se virou. Exalou trêmulo e então fitou-me com uma súplica no olhar. Não quero falar sobre isso agora, Lina. Por favor, não me peça isso. Haverá tempo para estas discussões mais tarde. Só quero abraçá-la e por 5 minutos, nesta guerra esquecida por Deus, sentir novamente que vale a pena viver. Eu podia ver o desespero em seu olhar, e isso partiu um pouco meu coração. Por que ficar me olhando quando você pode me beijar? Provoquei-o. Ele trouxe seus lábios de volta aos meus então, e foi tudo aquilo de que senti falta, e tudo o que carecia em sua ausência. Lar, pensei, estou em casa. O que não fazia o menor sentido, já que estava presa a uma, pelo que parecia uma eternidade àquela altura. Mas os braços de Thomas eram um tipo diferente de lar, e eu senti saudade deste abraço por muito tempo. Quando nos separamos alguns minutos depois, ele segurou meu rosto com as mãos de novo, para me olhar nos olhos. Alina, você sabe que sempre vou encontrá-la? Jure que você sabe disso. Eu não sei o que jaz à nossa frente, mas quando estamos separados, só há uma coisa em minha mente, e é voltar para minha garota. Eu sei, eu sinto o mesmo. Jurei-lhe e ele me beijou mais uma vez. Agora, você realmente precisa me dizer como me encontrou. Fui descuidado? Eu não o encontrei. Estava indo para a casa de Nadia Novak. Esclareci. Ele ficou tenso de imediato e se afastou um pouco de mim. Por que você estava indo lá? Justina, ouvi os pais discutindo. E eles falaram algo sobre Nádia, algo sobre você. Respondi com cautela. Thomas exalou e então afastou-se de mim mais um pouco. Estava mesmo preocupado com esta revelação e eu toquei suavemente sua face com as costas da mão. Alina, ele disse olhando para mim desconfiado, o que você sabe sobre Nadia Novak? O que você quer dizer? Claro que a conheço. Ela é irmã de Ola e eu sei que seu marido morreu e levaram a maioria de seus filhos. Ele ainda estava olhando para mim desconfiado, mas eu balancei a cabeça. Thomas, eu não estou entendendo o que você quer dizer. Isso é tudo o que você sabe? Insistiu e eu franzi a testa. O que há mais para saber? Eu tenho que pedir a você para ficar longe da casa de Nádia, por favor. E você deve ficar bem longe de Jan Golazevsk. Eu só ia à casa de Nádia para perguntar por você, Thomas. Estava tão desesperada por notícias. E esta foi a primeira pista que tive em todo esse tempo. Por isso eu tinha que tentar. E papai há muito me proibiu de visitar Justina em casa. E me mantém tão ocupada que mal consigo falar com ela no campo. Então você também não precisa se preocupar com isso, expliquei baixinho. Ele assentiu e depois me puxou para perto de novo e pressionou o rosto contra os meus cabelos. Conte-me, diga-me tudo. Por favor, Thomas,
Onde você está se escondendo? Ele hesitou apenas um momento antes de admitir. Só na floresta por enquanto. Eu queria muito que soubesse que eu estava bem e que estava aqui, mas fiquei com medo de colocar você em perigo. Achei que se esperasse, poderia ficar de olho em sua família e fazer o que pudesse para ter certeza de que você estava segura. E eu via a Emília passando aos domingos, então este é um lugar muito bom para mim. Estou perto e seguro, mas não coloco nenhum de vocês em perigo com a minha presença. Thomas, é a floresta, eu disse chocada. Não há nenhum lugar para se esconder aqui. Nenhuma proteção contra o clima. Você não pode ficar aqui. Eu tenho alguns pontos onde posso me tornar invisível. A floresta é muito pequena para qualquer outra pessoa se preocupar em se esconder aqui. Então, os nazistas não irão ficar vasculhando o lugar todos os dias. Por enquanto está tudo bem. Como você dorme? Ele me lançou um olhar afetuoso pela preocupação em meu tom. Eu dou um jeito, Alina. E comida, como... Eu estava pensando sobre a logística de sua situação. E quanto mais eu entendia, mais assustada ficava. Por favor, não se preocupe comigo. Há tantos que estão em situação muito pior do que eu. Mamãe sempre diz o mesmo. Falei repentinamente frustrada. Mas, Thomas, só porque nosso sofrimento não é o pior, isso não significa que não conte. Eu o beijei mais uma vez, forte e rápido. Jure que você estará seguro. Estarei, disse, mas de um jeito muito leviano. Agarrei seu colarinho com força de novo. Você não entende, Thomas. Eu de fato não suportaria se algo acontecesse com você. Jure e seja sincero. Eu entendo, sim. Ele me assegurou com paciência. Houve um brilho repentino de lágrimas em seus olhos e seus braços ao redor de mim se apertaram. Na primeira noite em que voltei aqui, fui até sua janela. Eu não conseguia olhar para dentro. Estava com muito medo de olhar, porque não tinha certeza de que você estaria lá e, quando por fim a vi dormindo, Alina, tranquila e saudável e segura, e você estava tão terrivelmente linda. E eu não podia nem... Não posso nem... Sua voz falhou. Agarrou meus braços com força. Uma lágrima escorreu de seus olhos e percorreu por sua bochecha e comecei a chorar também. Eu entendi o momento que estava descrevendo, porque eu próprio estava vivendo. Agora, mesmo enquanto ele o descrevia, nem tenho palavras suficientes para falar sobre este alívio. Majestko. Basta dizer que fiquei tão aliviado que chorei naquela noite. Eu prometo, só vou correr os riscos que precisar, porque eu realmente entendo o quanto é importante para você que eu esteja seguro. Ficamos sentados assim por um longo tempo, deleitando-nos em um silêncio satisfeito. Por longos minutos eu tinha tudo o que precisava no mundo outra vez, e estava mais feliz do que podia me lembrar ter sido algum dia. Cedo demais a sombra da realidade pairou, ameaçadora, porque por mais que eu quisesse de modo desesperado, não poderia ficar com ele assim para sempre. Não sei como posso deixar você, mas não tenho condições de ficar fora por muito mais tempo. Acabei sussurrando. Se meus pais derem pela minha falta, prestarão mais atenção amanhã. E não poderei vir vê-lo de novo. Não venha me ver de novo, disse. Eu
Arfei de surpresa e comecei a discutir. Mas ele balançou a cabeça e pressionou o dedo contra os meus lábios. É muito arriscado, Alina. Já é um milagre eu tê-la visto esta noite. Mas Deus me ajude. Não posso ficar longe de você agora. Vou esperar até que seja bastante tarde da noite. E presumindo que seja seguro, irei até a sua janela, ok? Você irá? Eu irei, prometeu e então suspirou. Eu não deveria, mas irei. Engoli o nó na garganta ao lembrar do perigo que ele corria, mas Thomas me beijou e em seguida com gentileza desembaraçou nossos membros. Então ele se levantou e me ajudou a ficar de pé e caminhamos em silêncio de volta à borda do bosque. Eu amo você, Alina, murmurou. Eu também amo você, muito, sussurrei. Nós trocamos um último beijo ao luar, antes que ele, com carinho, me impulsionasse em direção à minha casa. Quando dei meus primeiros passos, ele pegou minha mão e me virei para olhar para ele. Nós deslizamos de volta no tempo, através dos anos difíceis, até a noite do pedido de casamento. Por um segundo, foi a mesma garota mimada que era antes da guerra, e ele, o garoto musculoso e arrogante que me pediu em casamento. Em algum lugar nesse tempo, sempre seríamos assim, e no fundo da minha alma eu tive esta certeza. Eu não posso deixar de pensar que isto é um milagre, Alina. Thomas sussurrou seu olhar, estudando o meu rosto. Não posso deixar de pensar que você me encontrar esta noite foi um presente de Deus. Talvez Ele possa me perdoar, afinal. A escuridão estava retornando a seus olhos. Tínhamos muito mais a dizer um ao outro e sequer tempo para iniciar a conversa. Vamos conversar amanhã, Thomas, sussurrei. Está bem? Relutantemente, ele soltou a minha mão e seu olhar disparou para o campo além de mim por um momento. Depois sussurrou. Durma bem, moje fechystico. Fique seguro, Thomas. A casa ainda estava silenciosa quando subi pela janela. Tirei o casaco e os sapatos e me enfiei embaixo dos cobertores. Mas mesmo depois de fechar os olhos, resisti ao sono. Em vez disso, deliciei-me com o cálido brilho de algo mais notável, algo quase milagroso. Eu estava animada com o retorno de Thomas, é claro, mas da mesma forma, fiquei aliviada ao receber um vislumbre de felicidade e de esperança em minha vida de novo.